computadores e laptops ganham cada vez mais espaço na casa dos brasileiros e são muito utilizados por jovens, adultos e crianças. Mas a falta de cuidados com a postura e o excesso de horas em frente a essas máquinas podem causar sérios riscos à saúde. Seja em casa ou no ambiente de trabalho, os computadores e os laptops estão cada vez mais inseridos no dia a dia dos brasileiros. Eles agilizam a nossa rotina e deixam o trabalho mais produtivo. Mas essas longas horas que passamos em frente ao monitor podem gerar sérios problemas para a saúde. Quem utiliza essa tecnologia para estudar ou trabalhar deve tomar alguns cuidados para evitar lesões e a má postura. É preciso estar atento aos sinais do próprio corpo. O aviso de que algo está errado pode estar nos olhos ressecados, na dor nas costas e nos dedos das mãos de quem fica muito tempo utilizando computadores. Especialistas garantem que passar mais de 1 hora sem intervalos em frente ao computador pode criar ou agravar problemas físicos. Além das dores no corpo por causa da má postura, há também doenças que não são causadas diretamente pelas máquinas, mas podem aparecer por causa do uso excessivo e indiscriminado delas. É o caso da lesão por esforço repetitivo, ou a tendinite. Esses problemas já atingem milhões de pessoas que, em casos mais graves, precisam parar de trabalhar por causa da doença. E é cada vez maior o número de horas que passamos utilizando o computador. E com a popularização dos laptops, o descuido com a postura e também com as condições ideais de uso é maior ainda. É muito comum que as pessoas usem esses computadores portáteis sentadas no sofá, deitadas na cama. Pode, claro, aumentar o risco de lesões. Para saber mais sobre este assunto, a repórter Anne Lotterman foi até a Associação Brasileira de Reabilitação no Rio de Janeiro, que trata esse tipo de lesão. Anne, bom, a utilização de laptops tem aumentado o número de pacientes por aí? Bom dia. Bom dia, Lair. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Tem aumentado sim, viu, Lair? Inclusive, no mês de dezembro, a BBR fez um estudo e constatou um aumento de 70% de casos de LER, principalmente entre jovens e adolescentes, por causa aí dessa postura errada e do uso abusivo constante do laptop, esse uso constante, muito tempo, né, sentado em frente ao laptop. Aqui do meu lado está a Mônica, que é terapeuta de mão, especialista em mãos. E ao lado, a Andréia, já devidamente posicionada, uma postura bem comum e bem errada, não só entre adolescentes, entre adultos também. Mônica, explica pra gente, o que está errado nessa postura aqui da Andréia? Na verdade, assim, toda a postura dela está inadequada, toda a postura está errada, desde os pés, joelhos, a coluna totalmente inadequada, a postura das mãos, cotovelo sem apoio, o pescoço, né, para baixo, a visualização, toda a postura dela está inadequada. Vamos mostrar então a postura correta? André, eu vou pedir para você levantar e sentar aqui nessa mesa que nós colocamos aqui do lado, para mostrar para quem está em casa qual é a postura correta de sentar em frente a um computador, em frente a um laptop em especial. Vamos lá, fala para a gente, Mônica, qual é o correto para sentar em frente ao laptop? Bom, a postura correta, vamos inicialmente os pés juntos, né? Se os pés não estiverem apoiados no chão, colocar um suporte, um apoio para que eles permaneçam apoiados, fazendo uma angulação de 90 graus no joelho, né? E aí você mantém uma postura do quadril bem apoiada, né? Dando uma sustentação em toda a coluna. É importante que a inclinação, a visualização do laptop esteja numa inclinação de 40 a 60 graus para que mantenha a coluna cervical, ou seja, o pescoço bem relaxado, tá? Cadeira é importante? A cadeira é importante, sim, importante assim, o suporte para o braço, né, para que mantenha o cotovelo sempre apoiado, para diminuir a tensão que é jogada na hora da digitação nas mãos para o cotovelo, tá? O encosto da cadeira é importante, sempre bom que coloque um acolchoado para que o atrito na coluna cervical seja menor, né, provocando uma tensão e aí uma rigidez maior. Você é especialista em mãos, né, Mônica? E a maioria dos problemas acontecem realmente em mãos, nesse uso excessivo de computador? Tem crescido bastante o número de lesões por esforço repetitivo pelo uso excessivo e contínuo no computador, principalmente na digitação, no uso desse mouse, né, em que a gente coloca uma tensão maior no polegar e no indicador, né? Essa tensão, ela reflete até o cotovelo, causando as epicondilites, as tendinites. Para isso é importante todo esse suporte, para isso é importante toda essa adequação que a gente está vendo aqui.
Raquel, Luciano. Oi, Anne, Desculpa, a Laís. gente volta a falar com você daqui a pouquinho e a gente volta também a conversar com a doutora Mônica, mas a gente vai até São Paulo agora, que a Ana Paula tem um especialista lá com ela também, né, Ana? Aqui comigo, Raquel, está o Dr. Luiz Carlos Angelini. Ele é médico ortopedista e especialista em cirurgia da mão e também membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Para a gente começar a nossa conversa, o senhor estava falando que o tratamento, então, é o que a gente estava vendo na reportagem, terapia ocupacional, mas há também tratamentos alternativos, né? A acupuntura é um deles? Um deles. Eu acho que a coisa assim é meio multidisciplinar. Nós falamos em LER, eu vi a reportagem da doutora falando sobre LER. Eu acho que o nome mais ideal seria doença ocupacional relacionada ao trabalho, chamada DORT. Nós chamamos de LER-DORT, porque realmente é uma doença relacionada ao trabalho. E a coisa assim é meio multidisciplinar, vamos dizer assim. Você viu aí a terapeuta ensinando a postura mais correta de usar o computador. Nós estamos, inclusive, vendo a imagem. Isso, exatamente. Lógico, remédios, né? Remédios para dor, você tem que tomar relaxantes musculares, anti-inflamatórios, às vezes até em doses mais elevadas, para tirar aquele mal-estar no momento, a crise aguda. Mas ela se repete. Quando passa a crise, a pessoa vai novamente para a máquina e continua com a postura errada. Então, se você não corrigir a postura, não dar remédio e não atender todas essas preliminares, o paciente vai ser como o overuse, né? Ele vai voltar toda hora com as mesmas dores. E também tem a acupuntura. Não sou acupunturista, mas é um tratamento interessante. A gente usa muito a acupuntura. Pede para o especialista, na verdade, indicar a acupuntura para tirar a dor, né? Mas continua valendo aquela coisa da postura, né? A postura errada é o que vai provocar as dores. Doutor, essas dores atingem, num primeiro momento, mãos, punhos e podem atingir depois outras partes do corpo? Na verdade, esses pacientes chegam a nós sempre com a queixa álgica de tudo, né? Dói o pescoço, dói o braço, dói o punho, dói a mão, é uma dor generalizada, é muita dor. E por que dói tudo, doutor? Dói tudo porque é a postura, né? Quer dizer, vocês acabaram de enxergar ali, essa cervical flexionada muito, esse ombro mal posturado, quer dizer, tudo isso judia das articulações. Mas né? uma tendinite na mão pode refletir para outros membros? Pode. Na verdade, quando a gente fala tendinite, é um termo assim meio vago, né? Quer dizer, é uma dor, né, localizada em alguma região onde tem alguns tendões que estão sendo forçados pela máquina com mais intensidade. Então, você localiza aquele local da dor. Mas aquilo dá um desconforto. Inclusive, dá até uma irritabilidade, né? O paciente fica irritado, às vezes, com essa dor. Eu diria assim, não é uma dor suportável, mas é uma algia persistente. A pessoa termina de digitar e vai para casa com aquele incômodo. Então, ele quer tomar um remédio, ele quer se ver livre do momento da dor. Mas não tenha dúvida que a postura é o mais importante, né? É o que pega mesmo é a postura, né? Na verdade. Pois é, doutor, sobre essa questão da postura, eu queria voltar a falar com a doutora Mônica, porque, doutora Mônica, são vários os problemas que a gente vê que as pessoas apresentam por conta do uso incorreto, e eu queria saber se aí no trabalho de vocês estão recebendo também crianças, porque são muitas as crianças que hoje mexem no computador com idades cada vez mais novas, né, crianças cada vez mais novas, e também não são só os computadores, são joguinhos eletrônicos, DS, que a criança senta de qualquer jeito em qualquer lugar e fica horas naquilo ali, né? Na verdade, essa informação serve até para os pais, né? Porque as crianças não têm noção de quanto essa postura inadequada pode futuramente prejudicá-las, né? Mas realmente a gente tem recebido assim bastante, não crianças, mas adolescentes, né? Que têm, devido a essa postura, esse uso inadequado, esse uso contínuo, e não têm orientação para dar uma pausa para toda aquela orientação de alongamentos, relaxar e até mesmo ter a orientação dessa postura adequada. É importante que os pais tenham esse conhecimento, que prestem atenção a isso e que procure ver os seus filhos eles estão adequadamente posturados para que futuramente não venham com patologias que a gente nem imagina onde foram adquiridas e aí está lá atrás, está nesse uso inadequado. Agora, doutor Luiz Carlos,
essa questão da postura inadequada e, consequentemente, da lesão por esforço repetitivo, essa lesão tira muita gente do mercado, né? As pessoas que são aposentadas por invalidez e gente jovem, 30 anos de idade, por exemplo. Ah, sim, esse é um enorme problema para a saúde, né? A gente tem, se eu me lembro dos dados, chega a 50, 60 mil por ano. É um número excessivo de pacientes que são retirados do mercado pelo problema, pela doença ocupacional relacionada ao trabalho, na verdade pelo uso do computador e outras doenças também. Não é só o computador em si que leva o paciente a ter LER, a ter DORT, enfim, essa sua afirmação é muito importante e vem a relacionar um pouco os médicos que tratam, nós só tratamos os pacientes. Quer dizer, existe um médico do trabalho, existe um médico perito. Então, esses 3 médicos aqui que acabam avaliando esse paciente. E quem mais fica ao lado do paciente é o médico do trabalho. É ele que está olhando como você está digitando, a postura que você está. Então, isso já é o primeiro alerta. Ele vai encaminhar esse paciente para o médico que vai tratar, que sabe do assunto. Ele vai tratar esse paciente e devolver novamente ele ao emprego sob a orientação do médico do trabalho. Então, é aí que o médico tem que ou aposentar o paciente, ou mudar ele da máquina, tomar alguma atitude para não seguir aquele uso que eu chamo de overuse, né? Aquele uso indevido e que leva o paciente a nós várias vezes no ano. Então, tem horas que você diz, olha, não temos o que fazer para você. Quer dizer, você tem que se entender com a tua empresa, com o teu médico, para ver o que está acontecendo. Então, a gente não tem essa autonomia. Nós tratamos o paciente, fizemos uma história, sabemos, mas não temos o conhecimento do trabalho dele no momento lá. Então, quem tem essa precisão é o médico do trabalho. Então, ele nos manda para tratar porque ele não sabe o tratamento, mas ele acompanha a postura, o ritmo de trabalho, e assim a gente possa fazer o binômio, né? O médico que trata, o médico do trabalho, e esse paciente vai ser bem avaliado. Isso, na verdade, não acontece. Eu estou dentro do CRM hoje, numa câmara técnica, participo disso, em perito, em medicina do trabalho, como ortopedista, e a gente vê que essa maneira de levar o paciente não é a correta, e aí gera isso, né? Esse número excessivo de pacientes que estão afastados, aposentados com 40 anos de idade, que na minha maneira de pensar, não é muito correto, né? Alguma coisa está errada. E como é que as empresas lidam com essas lesões por esforço repetitivo do funcionário? Elas reconhecem como realmente uma doença, um problema, ou elas acham que é uma doença menor? Até porque numa empresa, muitas vezes, o mesmo grupo de pessoas que tem as mesmas condições de trabalho, um adoece com lesão de esforço repetitivo e outra não. Ana, doutor Luiz. Uma pessoa não é igual a outra. Nós temos aí diferentes tipos de anatomia, já começa por aí, diversas maneiras de biomecânica, né? Existe uma coisa que nós chamamos de risco biomecânico, ou seja, o paciente trabalhando mal sentado, mal postado, como foi demonstrado no começo da entrevista. Então, isso tudo é uma série de fatores. Então, mas eu acho que o fator mais importante é a relação do paciente com o médico do trabalho. Ele é o que chama atenção. O paciente deu o primeiro sinal de dor, deu o segundo sinal de dor, na terceira vez, esse paciente tem que ser levado a nós. Ele é multidisciplinar, ele toma remédio, recebe os cuidados da terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta e volta para a máquina. E se ele, nesse percurso, voltar a ter dor de uma certa maneira persistente, alguma coisa tem que ser levada em consideração. Quanto à sua pergunta, eu não sabia te responder. Eu vejo empresas muito envolvidas em não ter mais esse tipo de paciente, de doença dentro do seu trabalho. Então, eles procuram fazer ginástica laboral, tiram o paciente do excessivo trâmite da digitação, enfim, fazem aí tudo o que tem que fazer para melhorar o paciente. Mas muitos não têm isso. Né? As empresas são pequenas, não têm às vezes um médico do trabalho, ou mesmo mandam o médico do trabalho uma vez cada tempo, uma vez por mês, cada 2 meses, a fazer essa observação. Então fica muito difícil, né? Você entender muito bem isso. Aí gera esse número excessivo, nós já falamos, de pacientes que são afastados e que não deveriam ser.
Porque quem trabalha com você, eu vi você trabalhando aqui na empresa, eu mesmo trabalho bastante com o meu laptop, e a gente sabe se prevenir, sabe o tempo que nós estamos na máquina, e isso também pode ser levado para as empresas. Então a gente acha que é muita perícia, muito afastamento, e muita chance de não deixar acontecer isso. Doutor Luiz, eu queria falar sobre isso com a doutora Mônica. As pessoas que acabam tendo que sair do trabalho para se tratar, porque não conseguem continuar trabalhando por conta da doença, que tipo de exame essas pessoas fazem antes de chegar a uma instituição como a BBR, por exemplo, e como é feito o tratamento? As pessoas, na verdade, quando chegam aqui na BBR, elas já estão com um quadro bem avançado, né? Já estão com uma sintomatologia bem adquirida, já tem um quadro álgico, muitas vezes uma impotência funcional, e aí a gente procura realizar um tratamento, priorizando, é claro, a dor do paciente, né? Orientando. É importante que ele, muitas vezes são pacientes jovens que têm expectativa e vontade de retornar ao trabalho, então a gente cria condições, a gente dá condições orientando esse paciente para que no seu dia a dia esse fator causal ele seja eliminado, ou seja, ele tenha essa prevenção, é importante que pare para fazer os alongamentos, é importante de a cada 1 hora, nós estamos falando aqui do digitador, mas é claro que a gente não vê isso só nesse profissional, né? Tem diversos profissionais, a questão da LER e da DORT, ela vem desde a época daquele profissional bancário que carimbava os cheques, então aquele esforço provocando uma tensão no cotovelo, isso já vem, hoje a gente conhece a epicondilite, que é essa inflamação no cotovelo, mas isso já vem desde essa época desse profissional que passou 20 anos trabalhando dessa maneira. Então a gente procura, primeiro, objetivar para o fator causal, para a sintomatologia e orientar, principalmente assim, nosso objetivo aqui é dar alta para o paciente, que ele saia daqui orientado para o seu retorno da sua vida laborativa. Então, muito obrigado, doutora Mônica Alves, terapeuta ocupacional, e também doutor Luiz Carlos Angelini, médico ortopedista de São Paulo. Muito obrigado. Bom dia.